nós temos um presente para dar para você. E se você quiser este presente, você pode, então, enviar uma mensagem para este número que está aparecendo aí na tela, né? 649-9601-7770. Você vai escrever aí Estudo Bíblico e você vai receber o livro que nós estamos estudando a respeito desta série especial Jesus Restaurador da Vida, tá certo? Você também poderá nos seguir nas redes sociais. Você pode se conectar aí em pr.eliseu Tabachensky, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também no Instagram, pr.tabachensky, tá? Segue lá, porque aí você vai ter sempre acompanhamento de todas as coisas que a gente tem postado e do que vai ser transmitido, tá? Outra coisa importante, se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve e ativa as notificações. Mas, acima de tudo, tanto no YouTube quanto no Facebook, é importante que você compartilhe esta mensagem com muitas pessoas, porque cada pessoa que receber o seu contato, que receber esta mensagem, será também alimentada para a honra e glória de Deus, tá bom? Nós vamos hoje falar, então, um pouquinho, vamos estudar um pouquinho a respeito da oração e o que Jesus nos ensinou a respeito da oração. Jesus e a oração. O que esse tema tem a ver? E você vai perceber que sim, tem muito a ver com a nossa vida de forma geral. A oração, para a gente lembrar, a oração é literalmente falar com Deus. Orar é falar com Deus. Esse é um tema muito importante que a gente compreenda, porque a oração ela tem que ser espontânea. A oração ela não pode ser algo repetitivo, no sentido de que a gente decora um texto, decora uma frase e vai falando sempre a mesma coisa. Isso não é uma oração. Porque acaba se tornando algo muito automático, não é algo íntimo, não é algo que brota do coração. A oração é como falar com um amigo, é como falar com as pessoas, é falar com Deus. E é por isso que nós temos que entender a necessidade que nós temos de orar. Deus não precisa das nossas orações, mas nós precisamos. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos com Deus, mais nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. E aí, então, nós passamos a confiar mais em Deus, passamos a acreditar mais nele e a entendê-lo também. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós podemos compreender o amor de Deus. Ok, eu quero te convidar então para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós encontramos aqui uma parábola bem interessante. E ela é muito esclarecedora a respeito do tema da oração. Tá bom? Então, antes de ler a Bíblia, eu convido você para orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tua bondade, te agradecemos por tua graça e tua misericórdia. E nesse momento, Pai, nesse momento, eu quero rogar ao Senhor que nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a compreender a Escritura Sagrada. E nesta hora eu quero te rogar, Senhor, também que nos ajude a transmitir esta mensagem da forma correta, que a tua palavra seja poderosa na nossa vida mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. A parábola do fariseu e do publicano está aqui no capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 9. E diz aqui a palavra de Deus o seguinte: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Verso 10 diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, diz o verso 11, posto em pé, orava de si para si mesmo. Presta atenção nos detalhes da parábola. Orava de si para si.
desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Interessante essa parábola, não é? Dois homens, um fariseu e o outro publicano. Você sabe, os fariseus eram uma seita religiosa, era uma seita judaica. E dentro do judaísmo existiam os fariseus. E eles eram líderes, também líderes religiosos ali. E o publicano era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era tido como um dos maiores pecadores. Por quê? Porque, de fato, a maior parte deles, dos publicanos que cobravam os impostos, eram ladrões. Sim, eles roubavam do povo. Eles cobravam impostos a mais, tá certo? E então Jesus propôs essa parábola para ensinar duas coisas importantes. O fariseu, um líder religioso, um conhecedor da palavra, alguém que se achava melhor que outros, porque assim eram que faziam os fariseus, né? Eles achavam que eram melhor que outros por serem, por compreenderem melhor entre aspas, né? Mas compreenderem melhor as leis e tal. E o publicano, que por si só era pecador, mas ele estava ali reconhecendo que era pecador. Então, não reconhecia. O fariseu não reconhecia que era pecador e que precisava de Deus. Mas o publicano reconhecia que era pecador e clamava por graça, por perdão, por misericórdia. Diz a parábola, então, que o fariseu ele orava de si para si, ou seja, o que Jesus está querendo ensinar, que aquela oração cheia de orgulho, petulante, aquela oração não passava do teto do templo. Era uma oração que era para si mesmo, para exaltação de si mesmo, né? Olha que interessante. Mas o publicano, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que tenho pecado contra ti, então tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, perdoa o meu pecado. Então Jesus vai dizer: o publicano saiu do templo, foi para sua casa justificado, foi para sua casa perdoado, foi para sua casa com a graça divina, alcançando a graça divina. Já o fariseu, que estava ali só para se exaltar, para se orgulhar, este não teve a mesma bênção que pretendia receber. Bem, dentro com essa introdução desta parábola, que é muito interessante para a gente compreender a motivação da oração e como a gente se coloca diante de Deus para orar, sempre com humildade, sempre reconhecendo que nós somos pequenos diante da grandeza, da grandiosidade de Deus, nós vamos rapidamente passar por alguns textos importantes da Bíblia a respeito da oração. Nós vamos ler alguns textos importantes e eu gostaria que você me acompanhasse, então, agora em alguns deles. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Veja o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 6, e o verso 6 também. Mateus, capítulo 6, e o verso também 6. Veja o que está escrito ali e como é importante a gente compreender esse tema de como orar, o que é oração, por que orar e assim por diante. Verso 6 do capítulo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto,
e teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja que coisa interessante aqui a respeito da oração. Esse detalhe a respeito de como a gente deve se colocar diante de Deus para orar. Veja, existem várias maneiras de orar e existem várias ocasiões para se orar. Existe a oração pública, quando, por exemplo, nós fazemos aqui sempre antes de orar, antes de ler a Bíblia, é quando a gente começa o nosso momento de estudo, nosso momento de adoração, nosso momento de culto, a gente sempre ora, né? Essa é uma oração pública, ela é audível, é para todos, e ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Mas, de forma específica, existe a oração individual, que é você e Deus, eu e Deus. Você entende? Então o texto diz que esta oração é o momento de derramar-se. E nós vamos ver alguns versos que falam a respeito disso. É o momento de a gente se derramar diante de Deus. Isso a gente não faz em público. A gente faz em secreto. Eu e Deus. É um momento a sós com Deus. É um momento de intimidade com Deus. Você percebe? Ora, se é um momento de intimidade com Deus e a sós com Deus, não deve ser em público, não é? Então, veja aí esta orientação a respeito de como se deve se relacionar com Deus através da oração. Um outro verso bem interessante está aqui também em João, no capítulo 14. Abra aí sua Bíblia, em João, no capítulo 14, um texto bem interessante, e Jesus, falando e confortando os discípulos, diz assim, versos 13 e 14. João 14, versos 13 e 14. Diz, e tudo quanto pedirdes em meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a oração, outro ponto da oração, é que tudo a gente tem que pedir em nome de Jesus. E por que pedir em nome de Jesus? É porque Jesus é o nosso intercessor. Unicamente, a Bíblia diz que o único intercessor entre os céus e a terra é Jesus Cristo. Portanto, quando nós chegamos diante do trono de Deus, nós chegamos sempre em nome de Jesus, porque ele morreu por nós, ele se entregou por nós, e, portanto, ele é o nosso intercessor. Tá certo? Então, sempre orando em nome de Jesus. A gente conclui uma oração sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque aquela oração é feita por meio do intercessor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro texto interessantíssimo da palavra de Deus, que vai nos ajudar a compreender as formas e as motivações para orar, está ali no Salmo 62. Salmo 62. Abra aí sua Bíblia, então, no Salmo 62. E nós vamos ler o verso 8. Diz assim, olha. Confiai nele, ó povo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Dois pontos importantes nesse verso a respeito da oração. Primeiro, quando nós vamos a Deus em oração, nós vamos confiante. Nós temos que confiar que ele vai nos ouvir. E o segundo ponto é que no momento da oração nós nos derramamos diante de Deus. Claro, uma linguagem figurada para dizer que nós abrimos de fato o coração a Deus e expressamos tudo o que nós sentimos, inclusive raiva, decepção. Se você está decepcionado com Deus, e uma vez alguém me perguntou, falou assim, pastor, eu me decepcionei com Deus. Eu falei, você já falou isso para Deus? Fala para ele. Você está decepcionado com Deus porque você esperava uma coisa e Deus não te respondeu, ou porque você planejou uma coisa e não deu certo, você se decepcionou com Deus? Fala para ele. Fecha a porta, vai no teu quarto, derrama seu coração diante de Deus e fala para Deus, eu estou decepcionado contigo. Briga com Deus. Sim, essa é a ideia. Orar é abrir o coração a Deus.
Tá certo? Mais um texto interessante está em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia rapidamente, e nós vamos encontrar aqui no verso 1 do capítulo 2, mais uma motivação para a gente desenvolver a oração. Esse ato de conversar com Deus, né, de nos derramar diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 1 diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Obviamente que homens aqui é o genérico e significa humanidade, a todos os seres humanos, tá certo? Então, o que o texto está dizendo aqui? Que nós devemos suplicar em orações, intercessão, dar graças a Deus em favor de quantas pessoas? De todos. Orar uns pelos outros. Esta é a ideia. Orar uns pelos outros. Né? A gente pede, muitas vezes, só pede oração, pede oração, pede oração. Mas talvez a gente não tenha desenvolvido ainda o hábito de orar pelos outros, de interceder pelos outros. Né? Então, esta é a ideia. Quando um está orando pelo outro, intercedendo, né? Fazendo, então, esta oração de intercessão diante de Deus. Muito bem, outro texto importantíssimo da palavra de Deus, se você voltar um pouquinho aí, lá em Atos, capítulo 16, veja que nós estamos vendo aqui, fazendo uma corrida dentro da Bíblia para captar alguns versos que falam sobre a oração. Tá? E é importante a gente compreender esse contexto, porque aí então a gente começa a entender como é necessário, de fato, desenvolver uma vida de oração. Tá certo? E vamos ver aí como Jesus desenvolveu essa vida de oração. E, de fato, quando nós entendemos que Jesus só teve forças para vencer todas as tentações por causa da oração, nós não podemos fazer menos do que isso, não é? Então vamos lá, em Atos capítulo 16 e o verso 25. E aqui há uma história bem interessante, não é? Atos capítulo 16 e o verso 25. Nós encontramos aqui a história de Paulo e Silas presos na prisão, e enquanto eles estavam presos, o que eles faziam? Reclamavam, lutavam, xingavam? Não. Eles cantavam e oravam. Cantavam e oravam. Diz o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você lembra do episódio? Depois você pode ler todo o contexto, como miraculosamente eles foram libertos da prisão em resposta à oração, ao louvor e à confiança que eles tinham, né? A ponto de estarem presos ali e estarem orando, cantando, louvando ao Senhor. E isso rendeu frutos, né? Tanto é que o carcereiro e a sua família toda se converteram e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante essa história, depois se continua. Mas aqui o ponto é que em meio a tribulações, em meio a problemas, ore, ore, ore e confie, converse com Deus. Deixa Deus saber o que está passando na sua mente e no seu coração. Ah, mas ele sabe disso. Sim, exatamente, Deus sabe todas as coisas. É por isso que no início desta mensagem, deste estudo, nós já mencionamos que orar não é que Deus precisa das nossas orações. Não é que Deus precisa que nós contemos para ele o que está passando para que ele saiba. Aliás, nós somos... A nossa narrativa é muito falha. Deus sabe muito mais detalhes do que nós podemos expressar, do que realmente nós estamos passando. Não é? Mas orar a Deus é nós que precisamos, porque nós vamos desenvolver o hábito de conversar e de clamar ao Senhor. Isso é muito importante e isto é necessário, né, no nosso contexto do dia a dia, tá bom? Daniel capítulo 6 vai nos falar aqui sobre o hábito de orar, desenvolver o hábito de orar. Daniel capítulo 6, abra aí sua Bíblia, e nós vamos encontrar aqui este gigante da oração, gigante da fé. Daniel é um exemplo de oração,
diz aqui no verso 10 do capítulo 6, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, você lembra aí, não é, o contexto, né? Depois você pode ler também o capítulo 6, né? Um decreto editado aí pelo rei Dario, né? Por questão de ciúmes, né? Dos seus companheiros, dos companheiros de Daniel. Mas, enfim, Daniel, pois, o verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A proibição de não poderia por 30 dias orar ou buscar a ajuda de nenhum Deus, a não ser do próprio rei. Orar, glorificar o próprio rei. Né? Mas a Bíblia diz que Daniel, como era de costume, como era o hábito dele, ele não deixou de orar e de confiar, de adorar, de dar graças ao Deus verdadeiro dos céus e da terra. E mais adiante, um pouquinho ainda, no livro de Daniel, no capítulo 9, nós vamos encontrar aqui a oração de Daniel pelo povo, né? A intercessão que Daniel fez orando pelo povo, nós já vimos como é importante. Diz aqui no verso 4 e 5 a seguinte declaração: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A oração serve para abrir o coração e, reconhecendo nossa indignidade, porque nós somos indignos de fato, reconhecendo que nós somos pecadores, nós então pedimos perdão. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O publicano, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que precisava da graça porque era pecador, ele então volta para casa justificado. Deus o atende porque ele realmente reconheceu que precisava de Cristo. Né? Então, aqui está mais um exemplo disso na leitura que nós fizemos aqui da história de Daniel. E, por último, para a gente contextualizar tudo isso, nós vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, e os versos 7 e 8. E aqui Jesus nos inspira a orar, a buscar e a não desanimar, a insistir na oração. E diz o texto aqui do capítulo 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus aqui, o Jesus aqui, está nos estimulando, está nos ajudando a entender que nós precisamos ser perseverantes na oração, insistir na oração. Se nós queremos alcançar a bênção divina, nós precisamos orar da maneira correta, obviamente, né? Nos expressar. Eu não estou dizendo de usar palavras rebuscadas, não, mas expressar exatamente o que está no nosso coração, mas da forma correta, reconhecendo que Deus é Deus e nós somos pecadores, somos pessoas necessitadas de Deus, né? Mas insistir, buscar, bater, pedir, né? Insistir. Isso é importante porque isso faz nossa vida se desenvolver num hábito de buscar a presença de Deus e de confiar nele quando nós oramos. Tá certo? A segunda pergunta, e hoje são poucas perguntas, mas bem contextualizadas, qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Quando Jesus estava orando ali no Getsemane, você vai abrir a palavra de Deus agora em Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, e o verso 36. Jesus está ali no Getsemane antes de ser entregue para ser crucificado, e Jesus então vai orar. Ele está orando e ele pede por 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice.
né? Mas, sempre ao terminar a sua petição, ao terminar a sua oração, ele dizia o seguinte, verso 36, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Em outras palavras, olha que interessante essa oração. Jesus nos ensina, chegou ao Pai dizendo assim, eu sei que tu podes todas as coisas. Se tu queres responder a minha oração, vai responder. Se quiseres fazer o que eu preciso, ou o que eu acho que eu preciso, o que eu estou rogando, eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas. Você percebe que coisa interessante? Que achega a Jesus, ou melhor, se achega a Deus, confiando que ele pode responder à oração. Contudo, diz o texto, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você percebe? Senhor, eu estou precisando de cura. Estou precisando de cura física. Estou com uma enfermidade e eu quero ser curado. Eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu podes me curar. E é o que eu mais desejo. Mas acima do desejo de ser curado, o meu desejo é que o Senhor, que conhece todas as coisas, faça a tua vontade em mim. É difícil orar assim, não é? É difícil orar, mas Jesus nos ensina que é desta maneira que temos que orar. A oração não é um momento de dar ordens a Deus. Senhor, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não. A oração é um momento de conversar. De conversar. Senhor, eu estou precisando tanto disso, daquilo, aquele outro. Pelo menos eu acho que eu estou precisando. E ser sincero ao Senhor. Quantas vezes eu orei assim? Senhor, eu estou querendo tal coisa. Estou precisando realizar tal coisa. Estou precisando ter esta solução. E aí eu falo, Senhor, pelo menos eu acho que eu estou precisando. Na minha ótica humana, pecadora, limitada, eu acho que é assim. Mas, Senhor, faz a tua vontade e me ajude a entender a sua vontade. E mesmo que eu não entenda, me ajude a aceitar a sua vontade. Isso é interessante. Lembre-se, uma oração não é dar ordens a Deus o que ele tem que fazer. Não. Orar é conversar, é abrir o coração a Deus e dizer, Senhor, acima de tudo, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. A terceira pergunta é muito importante também, e aí nos pergunta, Jesus orou por quais pessoas? Por quem Jesus orou? Lembra que Jesus viveu na Terra por 33 anos, e ele orou diversas vezes. Ele intercedeu por Pedro, intercedeu pelas pessoas que estavam ali. Mas foi só por eles? Foi por aqueles que estavam junto com ele? Vamos ver o que diz João, capítulo 17, e o verso 20? Para aqueles que não conhecem, este capítulo de João, capítulo 17 de João, ali ele todo é uma oração. E esta oração se chama a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, a oração de intercessão de Jesus. Diz aqui no verso 20, não rogo somente por estes, pelos discípulos que estavam ali, e Jesus estava orando por eles. Não rogo apenas por estes, não rogo apenas por estas pessoas que estão comigo agora, que me conhecem pessoalmente, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha só, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Jesus. Nós não conhecemos Jesus, não tivemos o privilégio de conhecê-lo presencialmente, face a face, não tivemos o privilégio de vê-lo quando esteve na terra, assim como os discípulos e os outros que estavam ali. Mas nós podemos, pelos olhos da fé, contemplar a Jesus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Jesus orou por mim e orou por você. Sim, todos aqueles que vierem a crer em mim, quando estudarem a Bíblia, a tua palavra, e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, todas as quartas-feiras, estudando a Bíblia, entendendo o contexto bíblico,
entendendo os assuntos bíblicos. Então, Jesus orou por mim e por você. Não é maravilhoso? Não é confortante isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E a nossa última pergunta do tema de hoje, você viu? São poucas perguntas, mas bem profundas, contextualizadas. Tiago, capítulo 5, verso 16, a pergunta é: a exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Jesus orou por mim, Jesus orou por você. O que nós devemos fazer? Nós já mencionamos aqui, mas vamos confirmar em Tiago, capítulo 5, e o verso 16. Tiago, capítulo 5, e o verso 16. Vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Eu vou ler de novo para você. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito pode a oração. Quando a gente faz da forma correta, não como o fariseu, arrogante, de si para si, orava para si mesmo, mas como o publicano, orava para Deus. Dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Isto é o que a Bíblia nos ensina a respeito da oração. Claro, o tema da oração na Bíblia, ele é um tema, diríamos assim, ele é inesgotável. A gente pode passar semanas estudando textos e contextos sobre a oração. Semanas estudando. Mas para a gente compreender o básico da oração, para que a gente possa ser estimulado a orar mais e desenvolver este hábito, né, de orar, precisamos da compreensão mínima. Eu creio que esses textos que nós acabamos de ler, esses textos que acabamos de estudar, nos ajudaram a compreender o contexto geral do que é a oração, de como é a oração, por que orar, como orar e por que precisamos desenvolver o hábito da oração. Portanto, eu quero convidar você para pensar o que diz ali em Mateus capítulo 5, verso 44, que nós devemos amar os inimigos. Pense, dentro do contexto da oração, precisamos orar de forma humilde, né? Humilde. Por isso o texto diz: confesse os pecados uns aos outros. Se você está em dívida com alguém, se você machucou alguém, peça perdão. Se você pecou contra alguém, peça perdão para essa pessoa. Certo? Acertem as coisas. Amem os seus inimigos. Não caia em tentação. Marcos capítulo 14, verso 38, Jesus ali diz: olha, orem, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem para não entrar em tentação. Né? E isso é importante. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Sempre pregue a palavra de Deus sobre a oração. A palavra de Deus é que tem a base da oração, não a meditação, a filosofia, os gurus da oração, não. A palavra de Deus tem todos os passos importantes e a base para nos levar a uma oração sincera e profunda, não é? Interceda pelos enfermos, clame por sabedoria e perdoe quem ofende você. Tá certo? É a oração do Pai Nosso que diz exatamente isso. Jesus ensinando a orar, diz: olha, se vocês querem ser perdoados, vocês precisam perdoar. Se vocês querem ser ouvidos por Jesus, por Deus, pelos céus, vocês precisam se humilhar e perdoar as pessoas que têm ofendido você. Ok? Só para a gente dar uma pincelada aqui, não existe uma fórmula correta, só assim que pode orar, só assim, só desse jeito, não. Mas existem alguns princípios. Existem pelo menos 3 partes na oração. Poderíamos aumentar para 4, mas vamos colocar essa questão aqui. No começo da oração, você exalta o nome de Deus.
Lembra da oração do Pai Nosso? Ele começa como? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, exaltar o nome de Deus, adorar a Deus, reconhecer que Deus é Deus, o seu poderio, a sua misericórdia e assim por diante. E lá no meio da oração, então, você agradece, louva a Deus por ter dado bênçãos para você. Agradece pelos pedidos respondidos de forma afirmativa, agradece a Deus pela vida, pelos dons espirituais, não é? E também você agora começa a confessar o seu pecado, reconhecer que sim, somos pecadores, todos nós somos pecadores. O próprio Jesus falou para a multidão, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, confesse os seus pecados, né? E faça pedidos de perdão e intercessão por pessoas. E por fim, você reafirma então a confiança que você tem na intercessão de Jesus, dizendo: é em nome de Jesus que eu estou orando, é em nome de Jesus que eu estou pedindo, é em nome de Jesus que eu estou suplicando. Tá bom? E quero que você firme o seu compromisso com Deus de desenvolver o hábito da oração. Não necessariamente que você tenha que orar somente aquelas 2 ou 3 ou 4 vezes no dia, mas que a sua vida seja uma vida de oração. Em todos os momentos, em todos os lugares, em pensamento, audível ou não. É importante que a gente ore, mas de forma especial, que nós tenhamos a nossa intimidade com Deus. Eu e Deus, você e Deus. Aquele momento de qualidade com Deus. Tá certo? De qualidade com Deus. Te desafio a desenvolver não só o hábito de buscar a Deus, mas o hábito de interceder por pessoas. Ore por pessoas. Interceda por pessoas. Interceda por pessoas que você quer ver no céu. Interceda por pessoas que precisam de serem conquistadas para Cristo. Mas ore por pessoas que precisam ser restauradas. Restauradas. Casamentos que precisam ser restaurados. Cônjuges que precisam ser restaurados. Filhos que precisam ser restaurados. Ore por eles. Tá certo? Faça aí uma lista de nomes. Coloque num papel uma lista de nomes, onde você vai interceder por eles todos os dias. Todos os dias. Tá bom? Que tal começar hoje à noite? Antes de ir dormir, você já começa a interceder pelos seus familiares, pelos seus amigos e por pessoas queridas. Ok? Eu quero orar por você, quero interceder por você, mas também quero agradecer a Deus pelo privilégio de aprendermos um pouquinho mais sobre esse meio de comunicação poderoso que é a oração. Feche seus olhos, então, em atitude de reverência. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos apresentar esse tema tão maravilhoso. Obrigado por nos ajudar a compreender esse tema. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, é eficaz e ela nos trouxe ideias fantásticas a respeito da oração. Nos ajude, Pai. Nos ajude a desenvolver o hábito da oração. Muitas vezes nós não temos tempo, não queremos, não temos vontade. Por favor, Senhor, coloque em nós esse desejo e que nós tenhamos nosso coração sincero ao falar com o Senhor. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Nos ajude a termos a sinceridade de falar exatamente o que estamos sentindo, o que estamos pensando. O Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que a tua graça seja derramada sobre nós. Nos dê uma linda noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e nos vemos já na próxima transmissão para juntos, então, conseguirmos estudar mais a palavra de Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus e juntos crescermos no conhecimento da Bíblia. É uma alegria poder estudar a Bíblia com você. Então, não perde. Vamos lá, ok? Deus abençoe você, tenha uma linda noite e que você, sim, desenvolva sempre o hábito de orar.